Oi, pessoal, professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês, para a gente dar início aqui a mais um episódio do nosso SerPsicast. O SerPsicast é um podcast para qualquer pessoa que goste aí das coisas da psicologia, do comportamento humano, da saúde mental, de um modo geral. Se esse é o seu caso, independente de quem você seja, você está no lugar certo. O SerPsicast é mais um fruto da plataforma Ser Psicólogo, que é uma das maiores plataformas para a formação à distância do Brasil. Aqui na parte superior dessa tela, vocês vão encontrar um QR Code. Apontando a câmera do seu celular, esse QR Code vai levar vocês para dentro da plataforma Ser Psicólogo e lá vocês vão ter 7 dias de navegação gratuita. 7 dias livres, free, para vocês aproveitarem as aulas, fazerem os cursos, obterem os certificados, né? Certificados que são válidos aí em todo o Brasil. Então vai lá, aproveita, não perde não essa oportunidade. Aqui no SerPsicast eu me encontro uma vez por semana com os meus colegas de trabalho, gente que está atuando aí em diferentes frentes da psicologia para conversar sobre os temas importantes que fazem parte aí do universo psi. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho muita curiosidade, não tenho muito aprofundamento, mas tenho muita curiosidade, me desperta muito interesse. A gente vai falar sobre avaliação neuropsicológica. A gente vai entrar um pouquinho no universo da neuropsicologia para conversar sobre isso, pensando especificamente nas questões da infância, não apenas nelas, mas com alguma ênfase nas questões, nos desafios que são colocados pela infância para a avaliação neuropsicológica. E para conversar sobre esse assunto com a gente, eu estou recebendo aqui o companheiro, mais um colega de trabalho, o Igor de Andréa. Igor, bem-vindo aqui ao SerPsicast. Muito obrigado pelo convite. Posso falar um pouquinho da minha atuação? Tranquilo, fica à vontade. Me chamo Igor de Andréa, né? Como você já introduziu ali, sou psicólogo, neuropsicólogo, trabalho com a infância, com a adolescência e com a vida adulta. Sim, tá bom? Sim. Para a parte de avaliação. Para a parte de terapia, trabalho com adultos. E aí, meu trabalho um pouquinho é só na parte da avaliação mesmo, na neuropsicologia. Fazendo diagnósticos diferenciais, fazendo investigações sobre o desenvolvimento, né? E é basicamente isso. Legal. Então, na avaliação, você trabalha com um público bem abrangente, né? A partir dos 4 anos ali. A partir dos 4 anos. Então, infância, você falou infância, adolescência. E vida adulta, chegando até mais ou menos os 50, quando entra nesses processos de envelhecimento, de comprometimento cognitivo leve, eu já acabo encaminhando porque não é a minha especialidade. Sim. E eu imagino que você deva fazer isso porque essa última parte, digamos assim, do ciclo vital tem demandas muito específicas, né? É um referencial muito distante. Sim. Cognitivamente tem desafios bem interessantes. Eu acho, antes da gente entrar, ou na verdade já entrando, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis é a gente fazer, por exemplo, a diferença entre o que é fruto de um declínio natural, né? Senescência, né? Exato. Um desgaste, um envelhecimento do sistema nervoso central e uma neuropatia, né? Como Alzheimer, por exemplo. Todo mundo tem, por exemplo, começa a ter arroubos de esquecimento com uma determinada idade, depois dos 40, assim, na 5ª década de vida, né? E fazer essa diferença no início do Alzheimer deve ser complicado, não é não? Sim. Estava vendo um estudo esses dias que eles pegaram um estudo longitudinal. Sim. E que mostraram, assim, eles acompanharam várias pessoas e as pessoas que tiveram algum tipo de declínio cognitivo já patológico, eles começaram a perceber os primeiros sintomas, assim, cerca de 18 anos antes. Sim. Então, a gente consegue já, pegando alguns sintomas cognitivos, fazer esse rastreio do que já está desviando da norma, sabe? E uma coisa que se fala muito hoje em dia, apesar de não ser minha área, mas a gente vai trabalhando isso para um envelhecimento saudável, né? Que é a reserva cognitiva. Que é o que vai proteger a gente lá no final, como se tivesse, assim, lenha para queimar, sabe? No final da vida. A gente estudou, trabalhou, se especializou ali, enfim, fez atividade física, isso vai protegendo o nosso cérebro. Quando a gente chega lá no final da vida, a gente tem essa lenha para queimar, como se fosse isso. Pessoas que têm maior nível acadêmico, profissional, de atividade, eles acabam tendo um envelhecimento mais retardado nessa mais parte. Saudável. Isso, são fatores protetivos, né? Isso. Como toda doença, tem fatores de risco e também tem fatores protetivos. Massa, muito legal.
A gente não teve ainda aqui no SerPsicast um episódio sobre envelhecimento humano. Já está marcado, né? Sim. Vai ter nos próximos episódios, nós vamos receber uma colega Legal. que vai falar sobre isso. É uma área que eu gosto muito, Igor. Eu tenho profundo interesse assim, em envelhecimento humano, em psicogerontologia. Né? Acho que a gente deveria, como categoria, se dedicar mais a isso. A gente tem... A infância, eu entendo que a infância está absolutamente bem coberta. Sim. Pela psicologia, né? Eu já não tenho tanta certeza em relação ao envelhecimento, embora nos últimos anos essa área tenha avançado muito. Tranquilo, você já falou aí da sua formação, falou da sua atuação acadêmica. Bora lá para as questões, porque eu quero começar com uma pedrada aqui, tá? Eu quero começar já com polêmica. Vamos lá. Veja, Igor, eu acabei de ler um livro de um cara que você conhece com toda certeza, que é o Roberto Lente. Sim. Mas não foi o 100 bilhões, não. O 100 bilhões os 100 bilhões de neurônios é um catatal, né? Eu tenho ele também. Os 100 bilhões é pra gente consultar... Claro, né? Pra aprender neurofisiologia. E consultar de vez em quando. Uma bíblia ali. E consultar de vez em quando. Eu li um livro do Roberto Lente chamado Neuroplasticidade e Educação. Acho que é o último livro que ele publicou. É um livro fininho, um livro de 120 páginas. E eu achei muito curioso, porque Roberto Lente é um dos grandes neurocientistas brasileiros, né? Roberto Lente, Miguel Nicoleles, Suzana Herculano Rosel. No comecinho, ele faz uma reflexão, Igor, do que ele chama de neurobobagens. Ele bota o dedo nessa ferida. Eu achei interessante demais um cara do naipe dele fazer essa reflexão. Que ele vai dizer o seguinte, olha, que a gente tem que ter cuidado com muita coisa que tem o prefixo neuro, porque tem muita gente buscando apenas know-how, mas não tem profundidade, e muita gente não sabe nem o que está falando. Neuro isso, neuro aquilo. Eu já ouvi, por exemplo, neurocoach, bom, não vou entrar nessa coisa de dar exemplo, não, mas tem muita coisa. Mas né? várias práticas sem fundamento. Né? Putz, muita coisa. Mas o neuro é um prefixo que enche a pessoa de know-how, né? Às vezes um know-how vazio. Você acompanha essa discussão? O que você acha disso? Acompanho, e o que eu acho basicamente... Vou fazer um paralelo com o que tem na nossa área que falta nessas outras. A gente trabalha na parte da neuropsicologia com modelos animais. A primeira base que a gente vai pegar é modelos animais. Então, por exemplo, se a gente observa animais que têm a mesma estrutura que a gente ou que não têm aquela estrutura, se aquela função lá perdura. Então, por exemplo, tem animais que não têm o córtex pré-frontal, enfim, a gente não espera funções executivas mais avançadas. Sim. Em animais que, por exemplo, têm sistema límbico desenvolvido, a gente espera que eles tenham emoções primárias assim como a nossa. Faz sentido? Então, esse é o primeiro ponto, para a gente ter um substrato nervoso. O segundo são os estudos patológicos e não patológicos. O grupo clínico e o grupo não clínico. Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa que... Vamos pegar aquele caso que é o mais famoso, do Phineas Gage. Que teve uma barra atravessada na sua cabeça e tudo mais, enfim, e pegou certas regiões, a gente espera certos padrões também de alterações comportamentais. Que não vão acontecer em pessoas que são não clínicas, né? O Phineas Gage teve vários. Ele teve vários. Personalidade, de controle executivo, controle inibitório, enfim. E motivacional também, mas enfim. Que foi uma extensão muito vasta, né? Mas, voltando, né? E fora isso, a gente começa a fazer testagem com essas pessoas. A gente cria esses modelos para embasar esse substrato e depois a gente faz essas testagens. Então, por exemplo, para pessoas que têm TDAH, qual que é o esperado de erros de omissão em um determinado teste de atenção? Em certa idade, em certo nível de desenvolvimento, em tal local do país. Faz sentido? Então, tem todo esse embasamento por trás. Então, as pessoas às vezes pegam... Vamos lá, como a mídia faz muito também às vezes. Pega uma manchete. Deixa eu pegar aqui uma que eu lembre. Teve um estudo, por exemplo, que ele estava comparando desenvolvimento de certas áreas visuais e desenvolvimento de áreas relacionadas ao controle motor e relacionando a videogames. E aí a mídia colocou: videogames trazem um declínio no funcionamento cognitivo, que era uma mentira. O estudo não estava falando isso. Ele estava pegando e comparando jogos que são mais de plataforma, onde a pessoa tem que ir de um lado para o outro, ou seja, o jogo está guiando mais ou menos essa pessoa, ativa muito menos áreas relacionadas ao controle motor, porque você está meio que no automático. Faz sentido? Sim. Já outros jogos que, por exemplo, pegam questões mais espaciais, as áreas visuais e de, enfim, propriocepção, elas eram mais ativadas. Então, ele estava fazendo essa distinção, que, a gente pode usar jogos ou dispositivos eletrônicos, enfim, para trazer ativação dessas áreas, ou então, enfim,
fundamentar um recurso mais eletrônico, como se fosse assim. Sim. Era para montar um modelo de intervenção, no caso. Acho que o que você está querendo dizer é que porque eu fiz essa crítica a essa banalização e esse uso meio capcioso do prefixo neuro. O que você está querendo dizer, então, é que na neuropsicologia isso... Você está passando uma segurança em relação à neuropsicologia. Isso, existe fundamento, substrato, testagem, retestagem e crítica em cima disso. Enquanto uma extensão das neurociências, é assim que a gente tem que entender, né? Ela está assentada em estudos sólidos, em pesquisa, em comparação com o comportamento animal, como você falou. Né? E está sempre mudando, que é uma outra coisa. A gente tinha modelos de função executiva que hoje já são mais bem explicados por outros modelos. Sim. Quando a gente pega umas teorias dessa, geralmente essas neurobobagens, elas são absolutistas. Então, é para todo mundo, é assim e tal. Sim. É genérico. Sim. A neuropsicologia, a neurociência, ela sempre vai pegar a individualidade. Faz sentido? Faz. Concordo. E fora também uma outra questão que é a tendência de se achar que o cérebro vai dar resposta para tudo no comportamento. Né? Aí é uma atitude meio que biologicista, reducionista. O que não é verdade. Nós somos um corpo. Nós somos produtos de uma história filogenética. Estamos dentro de famílias, né? Então tem o lance da hereditariedade, da herdabilidade. Essa variável é uma variável poderosíssima no comportamento, mas não é a única, né? Tem outras que precisam ser consideradas na interação com esse cérebro. Né? Isso é ótimo. Eu vou te dizer, na minha trajetória, eu demorei um pouco para entender isso, né? E hoje eu entendo. Hoje eu entendo que não dá para a gente isolar. Na verdade, a gente ainda isola demais. As psicologias ainda isolam demais o que é social, do que é ambiental, do que é biológico. Não dá. A melhor maneira de entender o comportamento humano é de modo integrativo. Né? Em que essa dimensão do biológico aparece realmente com muita força. Essa é uma parte legal que a neurociência ela traz muito das influências ambientais. Porque praticamente todo estudo ele vai ser alterando variáveis. Então a gente pode até pegar o funcionamento de base, aqueles modelos que a gente tem para um funcionamento cognitivo, mas a gente sempre vai tentar relacionar com outras variáveis que estão ali presentes no ambiente. Então até, por exemplo, uma coisa muito complexa como um transtorno de personalidade, a gente não vai olhar só para o lado genético, embora a carga genética seja muito importante. Sim. Tem vários estudos falando sobre influências ambientais específicas, como, por exemplo, abuso na infância, físico, sexual, enfim, psicológico, e que trazem junto com uma carga genética essa interação e o desenvolvimento de um quadro, como, por exemplo... São também fatores predisponentes, nem precipitantes, exatamente. Né? Predisponentes. Como até o próprio TDAH, que tem uma carga genética muito grande, a gente também vê vários fatores ambientais e também fatores predisponentes. E até fatores de risco gestacionais, na hora do parto, sabe? Sim. Ótimo. Muito, muito bacana. Essa dimensão ambiental está contemplada. Beleza, eu acho que o desafio continua, assim, da gente aprofundar a nossa percepção, porque você fala assim, os trabalham com modificação ambiental. A questão é que quando a gente vem para o ambiente, digamos, humano, o ambiente da vida, ele é extremamente complexo, né? O ambiente controlado do laboratório só dá conta de uma dimensão disso, né? A gente não consegue reproduzir a complexidade do ambiente que nos cerca. A vida, onde ela tem que ser vivida, com as suas variações, com as diferentes ideologias que existem, tudo isso nos atravessa. Mas eu acho que a gente está hoje num estágio melhor da compreensão dessas interações do que há alguns anos. Sim, com toda certeza. Isso é uma crítica que 2 livros de função executiva, eles falam. Um em específico Funções Executivas, Teorias e Aplicações, se eu não me engano o nome. E o outro é o Tratado das Funções Executivas. Esse segundo, ele é mais recente, ele traz muito papel, por exemplo, da própria família. Como pais são moduladores das nossas funções executivas. Então, logo na infância, o nível de função executiva que o pai e a mãe têm, a funcionalidade que eles têm na vida, como eles conseguem administrar as demandas, vai ser um preditor muito grande para que aquela criança também tenha. Obviamente, vai ter várias outras coisas. Claro. Mas esse é um recorte, assim, que já está muito mais aproximado da parte da subjetividade. Sim, claro. Porque... Outra coisa que a gente também trabalha dentro da avaliação são fatores de personalidade, temperamentais. Então, assim, a gente faz esse
cruzamento. Faz sentido? Eu vou chegar aí. Você vai explicar isso tintim por tintim. Certo. Não se preocupe, não. Mas é porque eu queria comentar assim, isso que você falou faz todo sentido, porque a criança, funções executivas são operadas no córtex pré-frontal, é isso? Também. Também. Hoje a gente já trabalha com outras áreas, núcleos da base, enfim. Mas é um campo bem... Bem pré-frontal. É bem pré-frontal, bem decisivo. Isso. Mas, de fato, eu tenho lido essa perspectiva mais integrativa do encéfalo na execução de qualquer comportamento, ela realmente está bem vigente hoje. Mas tem a criança ainda tem um córtex pré-frontal bastante verde. É isso que eu queria dizer. Sim. E você diz assim que os pais funcionam como esses moduladores de funções executivas, para mim faz todo sentido, né? E aí a gente tem que pensar no tipo, porque nem todo pai é igual. Exatamente. As famílias não são iguais, né? Em psicologia do desenvolvimento a gente fala em tipos de parentalidade. Estilos parentais, exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar. Sim. Porque também a gente não quer mudar do avesso aquela família. Claro. Aquele pai não vai mudar 100% da personalidade dele, do estilo parental. A gente tem que fazer as mudanças que são... As orientações, né, de mudanças que são apropriadas para aquele contexto. E nós vamos chegar aí, porque o que você está dizendo é o seguinte... Eu vou entrar na questão da avaliação neuropsicológica agora, mas eu já vou adiantar. O que você está dizendo é o seguinte... Vai chegar um momento, então, da avaliação neuropsicológica que você vai precisar, eu suponho, que você vai precisar propor intervenções mais amplas. Intervenções na família. No estilo de condução parental. A gente já tá nesse nível, para ser sincero. Sim. Hoje vamos dizer assim, o estado da arte. Já tem as recomendações nos livros, a gente já tem capítulos sobre isso, já tem fundamentação, já tem teorias ali dispostas relacionando determinado estilo parental com a maior incidência de determinado transtorno, quando tem as características já predispostas naquela criança. São coisas bem interessantes, assim. Beleza. Bora pro campo da avaliação? Vamos. Bora começar assim, ó. Do basicão. Como é que você define a neuropsicologia, Igor? Como é que você diferencia, por exemplo, a neuropsicologia do restante da psicologia? Na psicologia convencional, vamos chamar assim, não existe esse nome. Como é que você delimita o campo da neuropsicologia? Daí a gente salta para a avaliação. Certo. Acho que primeiro a gente tem que entender ela sob o guarda-chuva das neurociências. Certo. Tirar da psicologia mesmo. Ela se relaciona muito com a psicologia, trabalha com comportamento também, mas a gente sempre está olhando o seguinte: esse comportamento, existe uma função cognitiva que está por trás, e essa função cognitiva tem por trás dela algum substrato neurofisiológico. Correlato neurofisiológico. Isso, exatamente. Então esse é o primeiro ponto. Enquanto a psicologia, a gente tem outras teorias que vão tratar de outras questões, motivações, psicodinâmica e tudo mais, certo? Certo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é no campo do que a gente está trabalhando ali. Quais são as mudanças que a gente está querendo promover? Enquanto a psicologia, a gente está falando também de saúde mental, mas a gente está falando de bem-estar, certo? Na neuropsicologia, a gente está querendo pegar algum comportamento que traz um comprometimento, mas que ele é desviante. Faz sentido? Sim. Então, por exemplo, quando a gente está falando de alteração... Deixa eu voltar um passo atrás, na verdade. Sempre que a gente tiver todo objeto da neuropsicologia, ele vai ter alguma alteração de base por trás. Senão a gente não vai ter o que intervir. Certo? Alteração de base, que fala alteração no substrato neural? Isso. Então, por exemplo, se é uma criança que está tendo uma dificuldade motora, certo? Então a gente tem que estimular, se ela é bem pequenininha. Que aí são outras diferenciações entre reabilitação, estimulação e habilitação. Tá? Fazendo assim, bem breve, tudo está sob o guarda-chuva da reabilitação, a gente chama de reabilitação, mas tem algumas diferenças. Certo. Se é uma função que não foi desenvolvida até então a gente está habilitando ela. Se é uma função que ainda está... a gente está começando a ver pequenos déficits, então a gente vai estimular para que aquilo ali seja desenvolvido, certo? Certo. É como se ela ainda não tivesse um distúrbio ou qualquer coisa do tipo, um transtorno, mas ela está num risco, então a gente estimula. A gente vai trabalhar com ela motricidade, visoconstrução, enfim. E a reabilitação é uma função que você tinha e você perdeu. E agora a gente tem que trabalhar para trazer ou uma melhora funcional apenas ou estrutural, que aí são coisas diferentes. Geralmente a estrutural está mais relacionada a AVCs, AVEs, enfim. TCE, TCE, isso. E aí, mas voltando, né, para a parte da avaliação. Então, o que a gente está querendo fazer ali? A gente está querendo ver medidas de base.
Enquanto a psicologia, a gente pode até pegar e mensurar sintomas e tudo mais, mas é uma coisa muito mais individual, né? Não que a neuropsicologia não tenha também esse viés, que daí são modelos de avaliação. Mas ela vai sempre estar tentando comparar o sujeito com alguma métrica. Sim. Tá bem? E usando os correlatos da neuropsicologia baseados na neurociência. Então, tem que ter um modelo por trás. Tem sempre que ter alguma coisa que está explicando aquilo ali. Que muitas vezes ainda na psicologia a gente não tem explicação para tudo. Que é normal, como você disse. São várias coisas, são várias variáveis e tudo mais. Então, não cabe tudo nessas explicações, né? Tanto que os testes, eles tentam delimitar o máximo possível um construto. O que muitas vezes não é possível. A gente, como você disse, a gente funciona de maneira integrada, né? Sim. Mas para avaliação, quando a gente quer fazer essas investigações, a gente tem que partir das ferramentas que a gente tem. No caso, veja, você fala em observação de comportamentos, não lembro qual foi o termo exato que você usou, eu vou usar aqui comportamentos disfuncionais. Isso, desviantes, assim, para usar. Um termo bem genérico, né? Isso. Atrasos e tal. Então, a partir disso, a gente pode dizer que a neuropsicologia não se interessa apenas por patologias, porque um comportamento desviado do padrão, do que se considera a norma, né, do desenvolvimento do indivíduo, ele pode se dar por questões patológicas, por transtornos específicos do neurodesenvolvimento, da aprendizagem, mas esses comportamentos podem se dar também por outras razões, como estimulação deficitária. Né? Ou até, pegando no contrafluxo, autossabilidade de superdotação, que é um tema de interesse. É o contrário, né? Que também tem suas vulnerabilidades, que a gente hoje sabe, enfim, que não é só o lado bom, né? Sim, tanto é que é um público que está incluído, né, na educação especial, na perspectiva inclusiva. Então, quando falamos em neuropsicologia e em avaliação neuropsicológica, a gente não está falando só de transtorno. Não. A gente está falando de comportamento de um modo geral e das variáveis gerais. Exatamente. O diagnóstico, a gente diz assim, a gente brinca dentro da neuropsicologia, que pouco importa. A gente faz como se fosse assim, uma análise do funcionamento da pessoa. Sim. Então, por exemplo, se aquilo está acontecendo, se eu tenho dificuldades de atenção, vamos dizer assim, não consigo me concentrar. Por que isso está acontecendo? Pode acontecer por várias questões. Sim. Pode ser uma aversão ao processo de leitura, por exemplo, se é uma falta de concentração relacionada à leitura. Eu posso ter um transtorno de fato da aprendizagem, como uma dislexia. A dislexia, nesse caso. Posso ter, por exemplo, outro transtorno do neurodesenvolvimento. Pode ser uma questão de autorregulação. Aí, será que é um TDAH? Será que é um autismo? Pode ser uma outra questão também. Vamos pegar agora o transtorno de... Eita, que fugiu agora, né? Transtorno de conduta. O TOD, transtorno opositor desafiador. Enfim. Sim. Então, vamos sempre mudar. A gente tem que entender o que está por trás ali. Faz sentido? Sim, claro. A gente vai olhar para o sintoma, e aí trazendo talvez um paralelo mais fácil de entender, usando a definição do Barkley para o TDAH, ele fala assim, TDAH é muito pouco sobre hiperatividade e falta de atenção. Sim. Ele tenta classificar com um substrato. Qual que função que está lá atrás que não está conseguindo dar conta dessas dificuldades que geram falta de atenção e hiperatividade. E ele traz a questão da autorregulação. Então, é a dificuldade de você autorregular a tua atenção, de você ter um controle inibitório para não ter um comportamento hiperativo. Faz sentido? Sim. Você inibir respostas que são automáticas naquele momento. Por exemplo, eu tô aqui agitado, então eu começo a balançar minha perna, dissipar aquela energia, bater a mão na mesa. Só que eu preciso parar com isso aqui. Claro. Né? Preciso assim, né? Tô colocando de uma maneira geral. E são uns déficits que eles acabam tendo. Então, é um déficit de autorregulação. Ele fala muito mais sobre... E aí vai ficar meio repetitivo, mas sobre funções executivas. Sim. Acaba sendo o cerne hoje voltado para a neuropsicologia. Bom, avaliação, né? Avaliação neuropsicológica. Porque antes de falar, eu vou te pedir para explicar como é que funciona, quais são os instrumentos que podem ser utilizados num processo como esse. Mas você traz uma frase que é instigante. Você diz assim, não importa o transtorno, não importa o transtorno. Mas num processo de avaliação neuropsicológica, muitas vezes não se chega num psicodiagnóstico, ele não conduz a um psicodiagnóstico, embora essa não seja sua única meta, seu único objetivo, mas muitas vezes ele ele acaba esbarrando em algum diagnóstico. Ele tem que ir dar um psicodiagnóstico. Ou não. Como a gente pode só reconhecer forças e fraquezas. Quando aquela condição, aquela alteração que a gente está enxergando, por exemplo, sei lá,
dificuldade de planejamento, vamos dizer. Mas eu falo nos casos em que, de fato, a questão é Nesses casos, nesses casos, a gente vai dar um diagnóstico, vai dar as orientações gerais, vai encaminhar para os profissionais específicos, mas, assim, o principal é a gente alcançar objetivos terapêuticos. Sim. Quais são os déficits ali que a gente está enxergando e como que eles podem ser melhor trabalhados? Porque, por exemplo, eu falar que uma criança ela tem dificuldade de atenção, tudo bem. A escola vai receber um laudo ali, dificuldade de atenção. O que ela faz com isso? Aí a gente tem que ter orientações, a gente tem que psicoeducar a família, explicando, olha, isso acontece, desenha o cérebrozinho, mostra as áreas que estão envolvidas. Poxa, não, mas meu filho ele se concentra quando está jogando, por exemplo. Porque não é um déficit de atenção, é uma dificuldade de você controlar. Selecionar, filtrar, ou às vezes inibir até pensamentos que você está tendo naquela hora e que te levam para o mundo da lua, enfim. Vou te fazer 2 perguntas de uma vez só, tá? Assim, eu quero te ouvir falar agora, assim, bem como psicólogo, que trabalha com essa avaliação. Igor, quais são as situações mais frequentes que levam as famílias a pedirem uma avaliação neuropsicológica? Na verdade, na maior parte das vezes, é um outro profissional que indica. Apesar que hoje em dia vem muitas pessoas já por demanda própria. Por demanda própria, elas vêm direto para você. Funciona assim? Beleza, então ótimo. Bom, eu suponho quais devam ser, mas mesmo assim eu queria te ouvir falando, né? Quais são as principais razões que chegam na tua experiência mesmo, na tua clínica? E aí, se você quiser, você já pode emendar assim como é que funciona o processo de avaliação, legal. As ferramentas e tal. Certinho. Os principais que chegam, a gente tem que colocar ali os que são os mais prevalentes também. Sim. Autismo, TDAH, dificuldades de aprendizagem, que aí vou fazer um parênteses depois sobre isso, do porquê dificuldades e não transtornos, tá? Tá. Mas algumas questões relacionadas ao humor na infância também, bem chegado. Ansiedade também. Porque hoje em dia a gente tem alguns instrumentos já para a infância que a gente já consegue dar uma mapeada ali. Poxa, o que está acontecendo que aquela criança ela tem uma dificuldade tão grande assim na hora da prova? E está tendo aquela ansiedade. Será que é uma dificuldade cognitiva que gera ansiedade? Ou será que a ansiedade está por trás e é impacto cognitivo? Sim. E a gente faz essa distinção, tá bom? Vamos pro passo a passo, depois eu retorno para a dificuldade. Bora. Passo a passo, primeiro ponto. Se for um encaminhamento, a gente tem um contato com o profissional que encaminhou e tudo mais, para dar aquela, trocar aquela ideia, se situar, né? Exatamente, se situar, entender por que ele está encaminhando, qual que é a demanda, enfim. E depois a gente tem a anamnese com os pais, no caso de crianças e adolescentes. Certo. Aí na anamnese a gente coleta toda a história de vida, clínica, história da família, história de alguns outros transtornos dentro do escopo da família, parentes próximos e tudo mais, que é muito importante para determinados casos, a gente fazer esse rastreamento genético ali, sabe? Claro. E já na anamnese, muitas vezes a gente acaba entregando alguns questionários também, que a gente encaminha para a família e para a escola, para que a escola responda sobre a criança e para que a família responda sobre a criança também. Na anamnese a gente também já tem um pouquinho do tom de como é que os pais funcionam, então a gente escolhe às vezes mandar um questionário para os 2 pais ou 2, quando tem muito conflito de informação, pra gente conseguir entender. Só rapidinho, isso que você falou aí, só se for para uma escola onde eu não trabalho. Porque se for numa escola onde eu trabalho como psicólogo escolar, já vai chegar na sua mão um relatório muito bem construído, exaustivo, com a minha observação. Eu cansei de fazer isso. Isso é... Não é o frequente. Não é o frequente, mas esse diálogo entre profissionais dessa área é fantástico. Fantástico. Ajuda demais os processos. Apesar que as escolas, quando a gente se dispõe a ir lá, a maior parte acaba sendo aberta. A recepção porque é boa. Porque a gente a recepção é boa. Eles acabam enxergando como algo muito bom, que a gente está trazendo informações, auxiliando no próprio processo de sala de aula, no que o aluno precisa, enfim. Mas passando para as próximas etapas. Então a gente terminou a anamnese, mandou os questionários, e agora o que a gente faz? A maior parte do trabalho da neuropsicologia é fora de consultório. É a gente traçando hipóteses, pensando o esqueleto da avaliação, o que a gente vai usar, o que a gente não vai usar, tá certo? E aí depois a gente traçou o esqueleto, fez a anamnese, mandou os questionários e a gente vai agora para a primeira sessão com a criança. Dependendo da idade, a gente vai fazer uma sessão muito mais lúdica, ou então a gente vai alternar entre ludicidade e já ter alguns testes, enfim, ou algumas tarefas mais ecológicas. Tarefas ecológicas são tarefas mais próximas do dia a dia, tá? Porque os testes, eles são muito frios, né? Eles são padronizados, estruturados e assim, ninguém fica no dia a dia ali, não é importante, assim, eu gosto dessa frase do Leandro Malloy Diniz, que ele fala assim,
Ninguém teve que, numa situação muito decisiva, tá ali fazendo vários tracinhos em letras, enfim. Verdade. Não existe isso, né? Mas a gente usa por um motivo, isso tem um fundamento. Tem claro. amparo, Eu tô lembrando aqui do palográfico. Isso, exatamente. Para tirar CNH. No trânsito, ninguém fica... Você nunca dirigiu assim, né? Não. Fazendo traços. Mas tem um fundamento científico naquilo. Mas, enfim, passando para a próxima parte. Então, falando sobre tarefas ecológicas, né? E às vezes é uma brincadeira, que é muito importante em determinados transtornos. Por exemplo, se a gente está com uma hipótese de TEA, a gente tem que avaliar o brincar como um todo. Brincar simbólico, brincar funcional, brincar compartilhado. Como é que é o interesse pelos brinquedos? Faz sentido? Sim. Então a gente precisa fazer esse escopo todo ali. Então, vai depender. A avaliação é muito fluida. Depende muito da demanda, das preferências da criança e de como é que vai funcionando. Ainda é uma questão muito artesanal do como, vamos dizer assim, a organização. Faz sentido? Rapaz, isso exige uma capacidade de raciocínio clínico absurda, hein? A gente tem que estar só sempre... aplicação de técnica, não. Longe disso. A maior parte do trabalho é fora. Longe a gente pensando sobre o caso. Poxa, mas aconteceu tal coisa naquela sessão. E a gente tem um registro também muito fiel. Sim. Tem um relatório de acompanhamento neuropsicológico, então discrimina as sessões, o que foi usado naquele dia, como a criança chegou. Já tive caso que foi muito impactante, por exemplo, a criança não ter comido antes daquela sessão e eu ter anotado isso aí, mudou totalmente o fluxo do diagnóstico. Por quê? Naquele dia ela estava mais estressada, ela não dormiu bem, ela não queria estar ali porque ela estava cansada, com fome. Sim, aquela foi vamos chamar assim, uma variável interveniente poderosa. Foi um ruído muito grande na avaliação, poderia ter atrapalhado. Sim. E aí, um simples, por exemplo, tudo bem, você está com fome? Vamos comer então e depois a gente faz. E aí, para alguns testes a gente pode replicar, outros testes a gente não pode, porque tem efeito aprendizagem, enfim, entre outras coisas. Sim. Mas seguindo no processo, né? Então, a gente tem os testes depois disso, né? Sim. Os testes aí vão ter de memória, inteligência, vários tipos de memória, episódica verbal, visoespacial, memória de trabalho. Enfim, os tipos de memória de trabalho visoespacial, memória de trabalho para números, memória de trabalho fonológica, enfim, aí vai. Mas seguindo. E depois a gente tem também testes de planejamento, de tomada de decisão, questionários que a gente acaba usando também com as criancinhas ali já de 5, a gente já começa com alguns testes bestinhas, assim, de personalidade, onde eles respondem algumas frases ali de sim ou não. Você gosta de, por exemplo, você gostaria de ir para uma casa abandonada? E aí a gente vê. E aí existem os correlatos, né, de certos fatores da personalidade, enfim, relacionados a esse comportamento. Mas, vamos lá. E depois, então, só pontuando, né? Então, a personalidade é importante para a gente avaliar também. E outras questões comportamentais. Já nessa etapa da vida? Já nessa etapa. Padrões emocionais, por exemplo, também são padrões de reação emocional ao estresse. Essas questões, assim, de humor, a gente já começa a ver. Porque muitos dos transtornos, por exemplo, depressão, bipolaridade, eles já podem estar ocorrendo nessa fase da vida. Sim. O próprio... Deixa eu falar para você que eu tive contato, Igor, no meu período de psicólogo escolar, pela primeira vez, eu não conhecia, inclusive, de uma coisa chamada transtorno disruptivo da desregulação do humor. Depois que eu tive contato com uma criança que essa criança tinha, na escola que eu trabalhei, ela tinha fama de ter TOD. Que é muito confundido. Muito confundido. E o TOD virou uma febre, né? Semelhante ao TDAH. O TOD, pessoal da pedagogia, da psicopedagogia, os auxiliares de sala, todo mundo, entre aspas, sabe diagnosticar TOD. A criança, enfim. E aí eu cheguei na escola, esse menino TOD. E aí, claro, como psicólogo educacional escolar, eu me dediquei a observá-lo. Então, eu me pus a levantar todo tipo de dados sobre essa criança. Observação direta, eu tive encontros com ele, eu levantei dados com a coordenação da escola, levantei dados com a professora dele e, por último, eu levantei dados com a família. E eu cheguei a uma hipótese diagnóstica de transtorno disruptivo da desregulação do humor. Eu tive episódios específicos muito difíceis com essa criança, eu não conhecia essa condição, devo confessar. Mas acabou que eu produzi um documento e sugeri que a mãe reavaliasse a criança. Na época, ela tinha diagnóstico de TOD e TDAH. Para encurtar a história, a família foi, né, acatou a minha sugestão, fez uma reavaliação e o profissional médico acatou a minha hipótese. Legal. De transtorno disruptivo da desregulação do humor.
mudou a terapêutica medicamentosa e, obviamente, essa criança tinha a sorte de ter uma família muito cuidadora, ele tinha acesso a plano de saúde, e eu também eu também encaminhei o mesmo relatório para a profissional psicóloga que acompanhava ele terapeuticamente, e houve uma reviravolta na vida dessa criança, porque mudou a medicação, mudou também a intervenção psicoterapêutica, e ele apresentou melhoras significativas. Ele não se transformou não em outra criança, ele ainda convivia com a questão, mas dali para frente... com menos impeditivos. Né? Exatamente. E eu só citei esse exemplo porque você tocou na questão dos transtornos de humor. Né? E a partir daí eu fui estudar mais essa condição e comecei a falar em alguns espaços para professores para a gente fazer... abrir mais, né, esse leque, para tudo não ser TOD. Exatamente. Mas desculpa, volta lá, porque você está explicando os procedimentos, o passo a passo. Já pegando uma coisa que você estava dizendo, essas fontes de outros espaços, como escola... de ir numa reunião, às vezes fazer uma observação lá dentro da escola, vai depender muito da demanda, tá? Não é para todo caso, não é remédio para toda... Para você que tem que atender um monte de gente, isso é difícil, não? Reservar um tempo para ir na escola, passar meia hora. A gente tem que pegar e deixar um dia específico, geralmente. Para fazer isso? Pelo menos é como eu me organizo. Você faz? Eu faço geralmente na parte da manhã. Caramba. Como a maior parte dos meus pacientes dá trabalho, hein? Dá um trabalhinho. E aí a gente tem que ir organizando, né? Mas faz parte. Mas é porque, de fato, do fazer. São dados que serão muito diferenciados dentro do processo de avaliação. Coisas que eu posso não estar tendo acesso. Onde que a professora, naquele dia que respondeu o questionário, talvez tenha uma questão que ela não tenha tanto contato em específico. Então, naquele momento, quando a gente vai, é importante a gente fazer esse tira-teima. A gente lê o questionário, vê o que deu, pergunta sobre aquelas coisas que deram mais acentuadas. Poxa, mas como que é esse comportamento ali? Eu vi que você respondeu no questionário. Explica um pouquinho mais. Poxa, ainda não consigo entender, não consigo enxergar isso dentro do consultório, a família também não me traz. Então, poxa, posso ter um momento ali de observação, tá dentro de sala de aula, então você deixar ali gravando um pouquinho para mim, enfim, isso vai depender muito da política da escola, da aceitação e tudo, mas enfim, a gente vai adaptando dentro das ferramentas que a gente tem. Mas a ideia da neuropsicologia é captar o máximo de recursos possíveis. Ontem, especificamente, eu tive contato com um instrumento que eu nunca tinha visto, mas que eu achei muito legal, que é a tarefa do hotel. A tarefa do hotel, ela tem várias tarefas que são basicamente ecológicas, tem uma parte psicométrica também por trás, mas o próprio teste faz uma ressalva. O olhar clínico aqui é muito importante porque os dados qualitativos vão imperar, certo? Sim. A gente só fez por uma linha de base. E aí, essa tarefa tem coisas, por exemplo, de separar moedas entre diferentes euro, dólar, real, dar troco, organizar uma lista de convidados, crachás. Então, são coisas que na vida real a gente acaba fazendo. Não especificamente essas tarefas, mas tarefas parecidas. Então, a gente traz uma novidade para aquela pessoa e vê se ela consegue operacionalizar. Então, isso já mostra o quê? Poxa, e aí tem uma outra referência também que eu tenho, que é muito legal, de um consultório que ele tem uma casa. A moça ela tem 2 salas. Ela tem uma sala do consultório normal e do lado uma simulação de uma casa. Porque ela atende muitos idosos que estão com esse desenvolvimento, com esse declínio cognitivo, então ela quer ver lá dentro se eles conseguem, por exemplo, fazer tarefas básicas da vida diária. Então, olha que legal, assim, a gente poder hoje em dia trazer ainda mais esse nível de funcionamento, de avaliação, né? Sim. Ainda mais, um escopo ainda maior. Rapaz, pelo que você está falando, esse é um processo, então, que demanda algumas sessões. Sim. Eu acho que eu suponho que não deva ter um padrão fechado, isso vai depender das demandas do paciente, né? Mas geralmente é um processo... Para mais de 6 sessões. Sim, a gente vai falar ali para mais de 6 sessões. Alguns pacientes chegam a 12, 10 sessões. A maior parte acaba ficando em 8 sessões. No final desse processo, que produto é produzido? Que produto é produzido? Ficou ótimo, né? Já foi. Mas tudo bem. É um laudo, um parecer? É um laudo neuropsicológico. Um laudo neuropsicológico. Toda a descrição da demanda, quem encaminhou, por que procurou, os dados da criança, tá certo? Sim. Aí a gente vai falar sobre todas as funções, escrevendo ali, colocando ela, por exemplo, entre na média, abaixo da média, acima da média, superior, muito superior, inferior, deficitário, enfim, dentro dos parâmetros clínicos ou não clínicos. Tem testes que são clínicos e tem testes que são não clínicos. Então, por exemplo, tem testes que eles são só da distribuição normal da população, daquela curva de Gauss que a gente vê em estatística, enfim, bioestatística. Outros não, que eles já pegam, assim, linhas de corte, como inventários e questionários. Mas, sim. E aí o laudo, ele vai trazer toda essa informação e, no final, uma conclusão. Sim.
dado esse padrão de funcionamento neuropsicológico, entendendo as dificuldades, tal, a hipótese levantada, já fechando algum diagnóstico mesmo, enfim, vai depender do Se do for processo. o caso. Se for o caso, Se for o exatamente. caso. Porque, por exemplo, até para a gente fazer esse esse parênteses, que é o quê? Altas habilidades de superdotação não é um diagnóstico, por exemplo, mas a gente acaba identificando e relata no laudo, né? E no final a gente tem os encaminhamentos para outros profissionais. Muitos pacientes vêm com dificuldades, por exemplo, de visoconstrução, então a gente caminha para um TO. Seletividade alimentar também vai para um TO. Pode ser que precise Linguagem, de fono, exatamente. Fono. Físio. Joia. Psicomotricista, às vezes, que é uma coisa hoje que também é muito mais acessível. A gente traz essa parte do brincar, mas com função, né? Sim, bacana, muito, muito bom. Feito essa parte, então acaba o seu trabalho, né? Porque vai se iniciar, então, um processo de intervenção. Exatamente. E aí você não Não, eu não trabalho com intervenção. Você não trabalha. Eu fico na avaliação só para adultos, né? Caso seja, por exemplo, tenho pacientes de avaliação, ele tem que ser encaminhado para psicoterapia e optou fazer comigo. Aí a gente dá segmento. Sim. Mas caso... Igor, chega além da família que está incomodada, que está preocupada com a saúde da criança, que percebeu que tem alguma coisa que não está legal e que vai lá fazer essa avaliação. Chega a demanda judiciária? Chega, mas é uma área também que eu acabo não pegando. Por quê? Porque geralmente as demandas judiciárias elas estão muito mais delimitadas na parte da avaliação psicológica e não na avaliação neuropsicológica. Sim. Elas pegam questões muito mais psicodinâmicas. E geralmente não são laudos que eles estão pedindo pra gente, mas sim parecer. Então é algo que eu não trabalho. Sim. Acaba tendo, enfim, referenciais diferentes, instrumentos diferentes para serem usados. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Por conta de uma coisa muito triste e preocupante que eu vi na minha experiência na escola. Bom, só para situar todo mundo, eu trabalhei em escola pública e eu tenho que marcar isso, porque é diferente. Sim, né? A gente tem ali um outro público, enfim. E uma coisa triste e preocupante que eu vi era algumas famílias, nessa coisa do... Assim, tem muito diagnóstico de autismo hoje. Né? Autismo e TDAH, explodiu. Os dados dizem sobre autismo, por exemplo, que é uma criança diagnosticada com autismo a cada 36 nascidas. É bem grande esse número. Né? Isso gera outros efeitos na população. Então, por exemplo, eu vi Igor, muitas mães, pais, avós, cuidadores de um modo geral, quererem a todo custo diagnósticos para poder entrar dar abertura a processos de benefício previdenciário de crianças que decididamente não tinham autismo, porque eu convivia com essas crianças. E elas queriam, algumas dessas famílias queriam inclusive que eu participasse desse processo, e não era minha função na escola não é essa, mas é muito preocupante. Por isso que eu te perguntei se tem demanda judiciária. Mas essa é uma realidade que está muito voltada em todos os âmbitos da avaliação psicológica. Sim. Bariátrica, porte de arma, trânsito. Então, quem está, principalmente na porte de arma e no trânsito, sofre muita pressão da população. Às vezes ameaças e tudo mais. É um trabalho um pouquinho mais complicado. Porque existe um impacto de fato na vida daquela pessoa direto e imediato. É diferente da avaliação neuropsicológica, a gente está tentando trazer soluções. Para aquelas pessoas na parte da avaliação psicológica, é um sim ou um não. Você não vai fazer essa cirurgia, você não vai tirar o seu porte de arma, enfim. Você não vai tirar sua habilitação, né? Muito TDAH no seu trabalho? Bastante. E muito que também não é TDAH, mas chega por TDAH. Chega por TDAH? Como assim? Não entendi. Chega com encaminhamento de avaliação com desconfiança TDAH. Isso, com suspeita de TDAH. Uma hipótese de TDAH. E a gente acaba vendo que talvez não é. Isso você está falando é muito massa, sabe por quê? Porque tu é psicólogo, tu sabe disso. Tem uma incitação muito grande ao diagnóstico, né? Sim. O diagnóstico é meio que um fetiche, assim. E o que você está dizendo é que não necessariamente. Às vezes não, né? Sim. Pode ser que sim, pode ser que não. E uma outra perspectiva também que vem crescendo hoje em dia é a gente pegar e fazer um diagnóstico mais longitudinal. Por exemplo, na terapia a gente não passa vários meses, às vezes anos, para chegar num diagnóstico mais preciso. A pessoa começa com aquele diagnóstico, a gente vai avaliando, conseguiu ver ali, não é esse quadro, enfim. De a gente ter uma reavaliação também. Por exemplo, olha, hoje em dia você apresenta essas dificuldades, tal, não fecha o quadro hoje por questões de idade ou do nível de desenvolvimento, ou que a gente precisa de uma estimulação prévia. Aí agora eu vou resgatar aquela parte da dificuldade de aprendizagem versus transtorno. Boa, vai lá.
O transtorno de aprendizagem ele só é caracterizado quando a gente teve pelo menos 6 meses de intervenção específica para aquelas dificuldades, sem trazer uma melhora significativa. Certo. Então, todo quadro, quando a gente vai avaliar, a gente está avaliando dificuldade de aprendizagem, se a pessoa não passou por intervenções. E aí, depois das intervenções, a gente recomenda aquela pessoa voltar e aí a gente vai fechar ou não aquele quadro. Em termos de nomenclaturas dos transtornos de aprendizagem específicas, você trabalha em que? Dislexia, desortografia e descalculia. Desortografia? É a dificuldade de escrita. Sim, disgrafia em alguns manuais. Vai depender muito. E aí também, por exemplo, às vezes tem dislexia de superfície ou fonológica, são classificações diferentes, mas assim, dentro do DSM a gente trabalha com essas 3 ali, e que são termos também que a gente não precisa usar exatamente isso, mas dificuldades de leitura, dificuldades de escrita, dificuldades com cálculo, que pode ser raciocínio matemático, se lembrar de números também está dentro da descalculia, é uma coisa que não é muito falada também, mas enfim. Tem o critério cronológico de idade? Tem. Todo transtorno de neurodesenvolvimento ele tem que aparecer até determinada idade. Vai depender para cada transtorno. O TDAH, por exemplo, é 12 anos. Para transtorno pro TOD, se não me engano, é 10. O autismo eu não lembro agora específico, mas acredito que seja por volta dos 12 também. Mas a minha pergunta é no sentido assim, se tem uma idade mínima. Por exemplo, no caso do... TDAH, sim. A gente, dentro do DSM, a gente tem critérios só relativos a partir dos 5 anos de idade. A partir dos 5 anos de idade, isso é importante demais ser dito. E até porque a gente tem que pensar o quê? Não pode ter, ou seja, não pode ter antes. Não poderia, teoricamente. Pode ter antes? Não poderia. Não poderia, não poderia, mas tem. Isso. Segundo o DSM, não pode, mas aí a gente tem outros manuais que existem ali, enfim, como a CID, tá? Que hoje a gente tá na CID 11 e tudo mais, não sei como é que ela tá em relação a isso. Tem outras questões de manuais que não são tão ortodoxos assim, né? E aí manuais... Agora eu não lembro aqui, Chimialx, eu acho que enfim, e não lembro agora a referência dos outros, mas que eles vão trabalhar com diferentes idades. Sim. Desregulação do humor, eu lembro, é a partir de 7, não pode ter antes. É a partir dos 7 anos de idade. Eu só estava me lembrando aqui uma coisa de um tópico anterior que a gente falou para comentar com você sobre a rapidez dos diagnósticos. Essa é uma outra questão também que eu vi acontecer com uma certa frequência na escola, especialmente no campo do autismo. A gente, como eu lhe disse, né, casos específicos, aquilo que eu falei em relação àquela criança com transtorno disruptivo da desregulação do humor, é um padrão do meu trabalho. Foi em relação àquela criança e eu procedi do mesmo modo em relação a várias outras que chegaram com outras queixas, né? Sempre tendo muito cuidado para levantar o máximo de dados que eu pudesse, né? Geralmente observação direta, então entrar na sala, passar 30, 40 minutos, mais de uma vez na semana, conversar com a professora, levantar dados, conversar com coordenação pedagógica, observar recreio, né? Observar momentos lúdicos, fazer anotações e família, sempre em relação a todas as crianças. E, às vezes, Igor, eu fiz isso e fiz o relatóriozinho, encaminhei para o serviço, né? A gente encaminha geralmente para o CAPSI. Sim. E, em alguns casos, os diagnósticos muito rápidos, não com base no meu relatório, mas o próprio médico, assim, diagnosticar numa consulta de 20 minutos. Na verdade, eu comecei a proceder assim exatamente por preocupação. Como é que essa mãe está fazendo esse relato? Né? Como é que ela vai fazer esse relato? Então, eu vou ajudar. Eu vou fazer um relato mais aprofundado e minucioso que eu puder, para quando ela chegar lá, esse médico ter o máximo de informação qualificada possível. Mas sempre me preocupou isso. Eu vi diagnósticos serem dados em uma sessão. De autismo, gente. Ai. A gente tem um instrumento que, no mínimo, só para esse instrumento, eles são 3 sessões. Só para o instrumento Só para esse instrumento, que é o Protea. O Protea, ele é um... O que avalia? É justamente para o autismo. A gente pega... ele tem várias funções ali dentro. Por exemplo, atenção compartilhada, contato visual, brincar simbólico. Enfim, ele vai destrinchar entre vários domínios ali. Certo. São só 5 que são... 5 que são importantes para o diagnóstico, mas que a gente faz essa análise funcional de todos esses outros. Se não me engano, são 14, que eu não lembro agora de cabeça. Mas ele tem cenários específicos e que foram estruturados. Então, por exemplo... que a gente também não pode abrir tanto aqui, mas enfim. Falando... O interesse da criança nos brinquedos. Então, a gente deixa os brinquedos de determinada maneira, dentro de uma caixa que é transparente, para ver se a criança tem aquele interesse. Ou então, deixa guardado.
pega o brinquedo, a gente tira, coloca em outro local para ver se existe ainda essa motivação, ver como que ela, se ela interage, se ela tem iniciativa de brincar com a gente. Isso a gente vai vendo perdurando entre 3 sessões. Por quê? A gente vai fazer a média de como aquilo perdurou. Porque a gente tem efeito de contato, de vínculo, Sim. Né? Sim. Então, o que a gente precisa ver? É o padrão, é a consistência ao longo do tempo. Porque se eu tenho um dia que eu apresento um sintoma, eu tenho um transtorno, será? Se alguém me relata que o meu comportamento durante aquele um dia foi daquela maneira, eu tenho necessariamente um transtorno? Sim. Então, esse é um papel muito importante da neuropsicologia. A gente vai ver comportamento, resultado dentro dos testes, questionário, escola, para a parte de crianças, né? E às vezes outros ambientes. A gente vai na casa, vai na hora, sei lá, a criança brinca na praça determinado dia. A gente marca um dia, posso ir lá, posso ficar ali de longe e tudo mais, enfim. E a gente vai avaliar. Ô, Igor, isso é consistente. Em relação aos atrasos, pensando aqui na questão específica dos atrasos, que é uma demanda, né? Tem outras. Eu acho que isso tem a ver com a capacidade de raciocínio clínico do neuropsicólogo, mas eu vou te perguntar assim, atrasos são toleráveis? Quando é que um atraso numa determinada função passa a não ser mais tolerável? Atrasos têm uma região de tolerância, atrasos de linguagem. Bora dar um exemplo. Tem uma região de tolerância, quando é que ele passa? Extrapola isso aí, opa, acende o sinal vermelho, não é nem o amarelo. Sim. Funciona, vou fazer um paralelo. É quase como se fosse nossa homeostase, nossa temperatura corporal. Ela flutua entre 36, 36,5. Exatamente. Se começa a passar, a gente já começa a entrar em processos que são alostásicos, que é o aumento da fronteira, vamos dizer assim. Faz sentido? Faz, em termos mais simples, desconforto. Isso, exatamente. Aquela fronteira está maior. Então, por exemplo, se a gente está com a temperatura muito abaixo daquilo, já é um sinal, não é? Se a gente está com a temperatura muito acima, já é um sinal. Porque tem prejuízos clínicos. Então, o principal alerta que a gente vai ter dentro de um atraso é que prejuízo ele está trazendo. Esse é o primeiro ponto. E a extensão do atraso também. Porque, por exemplo, uma criança que aos 7 anos ainda não lê, pode ser que foi falta de estimulação, ou que não foi tanto contato, ou que ela ainda está caminhando ali. Mas que a gente já precisa estar de olho, né? Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Desculpa te interromper, claro. Desculpa, depois você volta. Eu te fiz essa pergunta porque circula com muita assiduidade o seguinte: cada criança tem seu ritmo. É uma fala muito complicada. Não é isso que eu estou dizendo? É uma fala... Exatamente. Eu creio que sim. Eu acho que toda a questão que a gente se atentar, ela é um possível ponto de intervenção. A gente, vamos dizer assim, na infância a gente não pode dar chance ao azar. É quase como se fosse isso. Tá bem? A gente precisa estar ligado, porque, por exemplo, às vezes aquela dificuldade ali que hoje está minúscula, lá na frente, aí falando sobre déficits primários, secundários e, enfim, o que isso vai ocasionando. Minha dificuldade de controle inibitório hoje pode ser uma dificuldade lá na frente de planejamento, que eu não consiga, por exemplo, chegar nos locais na hora certa, não consiga cumprir prazos. Então, que vai trazer impactos muito grandes. Então, a dica seria, se tem algum sinalzinho de alerta de algum pequeno atraso, vai investigar. Vai investigar. É isso mesmo, concordo. E até mesmo pelo menos essa é a forma que eu trabalho. Nem toda anamnese acaba culminando numa avaliação. Às vezes a gente vai ver se a pessoa ela tá elegível ou não para fazer uma avaliação naquele momento. É? Se Quando existe, é que ela não tá? Vamos lá. Pegando, primeiro, às vezes não tem sintomas o suficiente descritos, dificuldades o bastante para que justifique aquele investimento naquele momento e tudo mais, e a gente encaminha só para uma intervenção, já direto. A gente identifica alguns alvos terapêuticos e fala, olha, faz essa intervenção e depois você volta, ou qualquer coisa do tipo. Ou, quando a criança não tem uma idade ainda específica para estar dentro de uma faixa de certos testes, isso é uma outra coisa que acontece. Quando tá tendo muita coisa desregulada na vida da criança, um processo de separação dos pais, acabou de perder, por exemplo, a avó, que era uma pessoa que ela passa muito tempo. Então, essas coisas vão ter impactos muito significativos. E se a gente pode esperar, não existe essa urgência, então a gente opta. Sempre vai de cada caso. Alguns casos não, mesmo com todas as dificuldades, a gente vai tentar atravessar o processo e discriminando. É quase como se fosse fazer na pesquisa aquela análise de conflito de interesses, sabe? Olha, apesar da atenção ter dado rebaixado, isso é muito comum em quadros onde o humor está mais depressivo e a gente discrimina tudo isso. Joia. Igor, o tempo está indo embora, a gente vai estar caminhando para fechar o episódio, mas acho que dá tempo ainda de fazer uma pergunta que é importante, assim, é uma preocupação que eu tenho. Vamos extrapolar um pouco agora.
o campo da avaliação neuropsicológica para o campo da política. Sim. Que é te perguntar sobre acesso, porque tudo que você está falando é tão maravilhoso, mas como é que está o acesso a esses serviços? Eu imagino, por exemplo, que você deva atuar no campo privado. Né? Isso. Eu imagino também que esses serviços não devam ser baratos. Não são. Como é que você avalia a questão do acesso, de um modo geral, aos serviços da neuropsicologia como um todo e a avaliação neuropsicológica em particular? Vou falar do nosso estado e depois falar a nível de Brasil. Tá. Nosso estado, o acesso é bem precário hoje em dia. Rapaz. É bem difícil. Até existem alguns serviços e tudo mais, mas ainda bem incipientes. Sim. Que não trazem tantas respostas. Você está falando de política pública? De política pública. Sim. Até tem algumas propostas, por exemplo, eu lembro, se não me engano foi em Muricy, agora eles estavam tentando fazer uma implementação de um serviço de avaliação neuropsicológica, trazendo alguns instrumentos. No SUS? No SUS. Certo. Capacitando alguns profissionais, porque eu tenho um colega que é lá de Muricy, ele veio me perguntar algumas coisas sobre neuropsicologia e tudo mais, enfim, ele estava falando, o pessoal está querendo fomentar ali, teve também algumas propostas aqui dentro de Maceió, mas não sei se elas vingaram. Mas ainda está muito incipiente. Por quê? É um custo muito grande para você levar um profissional, esse é o primeiro ponto, e os testes, os instrumentos, eles são muito caros. A gente falou que ia falar um pouquinho dos instrumentos, a gente pode até começar por essa parte. A barreira de entrada é muito alta. Os testes, às vezes, são muito, muito caros de você comprar e manter. Porque os protocolos também são caros. As folhas, elas têm número de série e tudo mais, tem direitos autorais, então a gente não pode estar xerocando. São infrações éticas e tudo mais, enfim. Então, acaba encarecendo muito o serviço. Tem muitas propostas descentralizadas de faculdades e tudo mais, e até de algumas editoras, de tornar os testes mais acessíveis. Sim. Não cobrando folha de resposta, cobrando só a compra do teste, tornando eles informatizados, que diminui muito o custo, ou então até testes que são acessíveis ao público. Sim. Multidisciplinares também, a gente tem, por exemplo, o mini exame do estado mental, né? Que pode ser usado, ele é uma ferramenta que vai trazer indicadores cognitivos. Tomara que a gente avance mesmo nessas áreas todas, Igor, e avance de modo rápido. Eu acredito nesses avanços, sabe? Eu sou otimista nesse sentido, eu acredito nas mudanças. Agora, claro, sempre com os pezinhos no chão, sempre. Eu vou dar um exemplo aqui antes da gente terminar, para você entender o que eu estou falando, a carência que a gente tem no âmbito público. Sim. Aqui no nosso município, né, aqui em Maceió, nós temos um município com quase 1 milhão de habitantes, de acordo com o último levantamento do IBGE, e temos apenas um CAPS infantil, um único CAPS. Na verdade, é mais triste do que isso. Sim. O estado todo de Alagoas, Igor, tem apenas um CAPS infantil, que é esse que tem aqui em Maceió, que inclusive é pertinho da minha casa. É a 400 metros da minha casa. Né? Eu, no trabalho como psicólogo escolar, a gente trabalha sempre em equipes interdisciplinares, então eu recebia muitas vezes a equipe desse CAPSI na escola, uma coisa fantástica. Psiquiatra, terapeuta ocupacional, para sentar com a gente, ver as demandas da escola, discutir caso. Fantástico trabalho. E uma terapeuta ocupacional me disse que a densidade populacional de Maceió, a lei prescreve que, pela densidade populacional que a gente precisaria de 14 CAPSIs. E a gente tem um. E mais do que isso, a gente tem um, e quando eu encaminho uma criança para esse CAPSI, ela vai entrar numa fila, ela vai ser atendida. Dentro de algumas semanas, ela vai ter uma consulta não é com um neuropsicólogo, com um psiquiatra. Né? Ela vai ter uma consulta, mas se ela... a intervenção terapêutica, ela vai entrar numa fila de 2 a 3 anos. Nossa. Como é que ela vai esperar? Muita coisa. Né? Então, o cenário nesse âmbito, ele realmente é muito, muito desafiador. Mas eu termino a minha fala dizendo que, esperando que essas mudanças todas avancem para que haja uma democratização né, desses serviços. Vai ser uma coisa maravilhosa quando isso acontecer. Igor, você está nas redes? Tô. Onde é que você tá? Eu tô no Instagram, @neurocompsi, NEURO, né? COM-PSI. Com psi, tudo junto. Ou pesquisando Igor de André, vai aparecer ali também Neurocompsi. Sim, e o que é que você gosta de postar lá? Posto pouco, vou ser sincero. Faço também, mais uma pessoa que vem aqui.
Olha, isso é um sintoma, hein? Exatamente. Posto mais nos stories, assim, mas de vez em nunca, como dizem. Mas tu põe lá teu contato, pessoal? Põe meu contato, põe o serviço, explica um pouquinho sobre a avaliação, fala um pouquinho da minha prática. Nas caixinhas, geralmente, respondo perguntas sobre diagnóstico, sobre avaliação, enfim, sobre cognição também, neuropsicologia. Sim. Mais voltado para isso mesmo. Maravilha, ótimo. Já é uma maneira das pessoas te encontrarem. Quem estiver nos acompanhando aí no YouTube e no Spotify, vai conferir lá. Igor, eu quero te agradecer. Eu que agradeço o convite, a oportunidade aqui de falar. Não é um tema fácil, acho que não é um tema assim simples, né? Eu não tenho grande traquejo, mas eu acho que a conversa foi boa, foi muito boa, foi fluida. Não tenho traquejo, mas tenho alguma experiência com a infância. Sim, claro. Eu acho que conversam as práticas, né? Bom, não falamos nada sobre adolescentes e adultos, né? Mas eu brinco sempre com os convidados aqui que isso às vezes é bom. Fica a porta aberta para quê? Aí. Pra voltar. Pra voltar, então, exatamente. Pode chamar. Exatamente. Vamos Faz conversar. Um momento sobre adolescência, depois sobre vida adulta. Exatamente. É como eu te disse, nós vamos conversar sobre envelhecimento aí nos próximos episódios. Legal. Cara, então valeu mesmo. Obrigado por você ter dedicado essa horinha. Parabéns por esse trabalho, que é um trabalho fantástico. E nos vemos por aí. Nos vemos. Obrigadão. Valeu, camarada. Gente, que conversa boa, que conversa maravilhosa. Eu gosto do campo da infância, embora não seja um psicólogo infantil, mas eu tenho um menino Bom, ele já vai fazer... Ele não quer mais que eu diga que ele tem 6, que ele tem 6, né? Porque, bom, esse episódio vai ficar gravado, mas daqui a 8 dias ele vai fazer 7. Tem quase 7. Então. Tem quase 7, ele fica revoltado. E por isso eu adoro as coisas da infância, tudo sobre a infância me interessa. E tem muita gente que nos acompanha aqui também, que quer trabalhar com infância, quer trabalhar com neuropsicologia, né? Tem filhos, parentes, então, vai ser muito interessante. Se você que chegou até aqui, pegar o link dessa conversa e espalhar aí, mandar para pessoas que possam ter interesse, grupo da família, grupo da faculdade. Informação boa tem que rodar, não é verdade? Informação boa tem que circular. Você chegou até aqui no YouTube, você que está no YouTube ainda não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, por favor, aproveita a oportunidade, se inscreve no canal, marca as notificações, tá? Lembrando que o podcast está no YouTube e no Spotify, tem muita gente que escuta também no Spotify. Mais uma vez, para quem está no YouTube, não esquece o QR Code aqui na parte superior da tela, 7 dias de navegação gratuita dentro da plataforma Ser Psicólogo. Minha gratidão a todas e todos vocês. Mais uma vez, um forte abraço e até o próximo episódio.